Ação querida, antes de mergulharmos nesta alucinante história de segredos e segundas oportunidades, dê no botão de se inscrever e ative as notificações. Você não vai querer perder nenhuma reviravolta. E se no momento mais desesperador da sua vida, você se encontrasse cara a cara com a pessoa que mais tentou esquecer, conheça Eleanor Vance. Ela está correndo para a emergência com seu filho de 4 anos, Léo, ardendo em febre nos braços. Ela teme perdê-lo, mas o choque da doença não é nada comparado ao que a espera. O médico de plantão não é outro senão o Dr. Julian Cole, seu ex-marido e pai de Léo, uma criança cuja existência ele nunca soube. Preparem-se para uma história carregada de emoção crua, segredos bombásticos e decisões que mudam a vida. Vocês estão prestes a testemunhar uma reunião catastrófica e a descobrir até onde o amor, a prova do tempo e o profundo ressentimento podem resistir. Se vocês já estão na ponta de suas cadeiras, destruam o botão de gostei. Digam-me nos comentários, o que fariam na posição de Eleanor? Fugir ou enfrentar a música? Em frente. Parte 1. A tempestade e a sala de emergência. A chuva atingia Boston, transformando as ruas da cidade em uma superfície escorregadia e espelhada que refletia o amarelo frenético dos postes de luz. O rugido constante da enxurrada parecia amplificar o terror que consumia Eleanor, enquanto ela corria pela escuridão úmida. Léo, agarrado firmemente contra o peito dela, ofegava. Seu pequeno corpo ardia em febre, seus olhos semicerrados, como se lutasse para se manterem abertos. "Aguenta, meu amor, só mais um pouco", ela sussurrou, sua voz um fio fino e trêmulo, tentando projetar uma calma da qual estava a quilômetros de distância. O táxi parou bruscamente em frente ao Massachusetts General Hospital. Eleanor quase tropeçou ao sair, seu coração batendo em um ritmo aterrorizante. Seu cabelo encharcado grudava em seu rosto. O taxista mal teve tempo de fechar a porta antes que ela disparasse pela entrada iluminada, segurando Léo como se ele fosse a única coisa preciosa que restava no mundo. Lá dentro, o caos era ensurdecedor. Pacientes gemendo, enfermeiras correndo. O toque incessante dos monitores cardíacos e o cheiro enjoativo de antisséptico misturado com puro medo. A voz de Eleanor estava rouca quando finalmente gritou: "Por favor, que alguém ajude meu filho!" Uma enfermeira de triagem correu, coletou alguns detalhes frenéticos e a guiou para uma baia de tratamento. Eleanor colocou Léo suavemente na maca, mas nunca soltou sua mãozinha. A criança lutava para respirar, seu peito subindo e descendo em suspiros dolorosos e superficiais. Eleanor apertou seus dedos, rezando em silêncio para que não fosse tarde demais. Então a porta se abriu e seu mundo congelou. Vestido com um jaleco branco, com um olhar de intensa concentração, estava o médico de plantão. Seu cabelo ligeiramente despenteado, claramente devido às longas horas, mas aqueles olhos castanhos profundos e intensos eram inconfundíveis. Eleanor sentiu o chão cair sob ela. Era Julian Cole, o homem que ela amou com a paixão feroz da juventude, aquele com quem ela construiu sonhos e quebrou promessas, seu ex-marido, o homem que partiu, levando consigo não apenas seu casamento, mas também a oportunidade de conhecer o filho que agora jazia frágil e vulnerável naquele leito de hospital. O choque atingiu os dois simultaneamente. Julian congelou por uma fração de segundo, incapaz de processar o que estava vendo. Seus olhos percorreram Eleanor em um silêncio atordoado e depois se fixaram em Léo. Sua máscara profissional rachou. O olhar em seus olhos suavizou-se com uma realização crua e incrédula. A criança tinha uma semelhança que não podia ser ignorada. A forma de seus olhos,
a curva de sua boca, até mesmo a maneira como ele franzia a testa de desconforto. Era como olhar para um espelho, mas não era hora para o passado. Julian respirou fundo e com dificuldade, aproximando-se com a compostura profissional exigida por anos de experiência. Precisamos estabilizá-lo agora. Oxigênio e acesso intravenoso, movam-se. Ele ordenou à equipe. Eleanor deu um passo para trás, seu coração despedaçado, enquanto observava cada movimento dele. Sentia o medo por seu filho, mas também o peso esmagador das lembranças, chocando-se sobre ela, como um maremoto. As discussões amargas, o silêncio agonizante, a decisão de nunca mais olhar para trás. E, acima de tudo, o segredo que ela guardou com tanta ferocidade: Léo. Julian ajustou o oxigênio, verificou seu pulso e ordenou os exames iniciais, mas seus olhos não conseguiam evitar voltar para Eleanor. Havia raiva, surpresa, dor e uma pergunta silenciosa que ela conhecia muito bem. Quando Léo finalmente começou a responder ao tratamento, Eleanor soltou um suspiro trêmulo, apoiando-se na maca para não desabar. Julian, respirando pesadamente, levantou o olhar para ela. As palavras que saíram de seus lábios não eram apenas uma pergunta. Eram uma acusação, uma ferida aberta, um choque de emoções reprimidas. Eleanor, este menino é meu filho? A pergunta cortou o ar como um raio. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas. Suas mãos começaram a suar. Seu coração batia não apenas pelo medo da revelação, mas porque, no fundo, ela sempre soube que esse momento chegaria. Por anos, ela havia evitado pensar em seu reencontro. Ela havia imaginado 1000 cenários, 1000 desculpas, 1000 maneiras de fugir. Mas agora, diante daquele olhar intenso, não havia escapatória. Ela tentou responder, mas sua garganta se contraiu. O silêncio se esticou, pesado com tudo o que restava por resolver entre eles. Eleanor sabia que estava prestes a enfrentar a tempestade que havia evitado por tanto tempo. Léo, inconsciente, respirava com mais facilidade. Mas sua presença era o elo inegável que os unia novamente. E Julian esperava, seus olhos ardendo com exigência e agonia. Parte 2. A confissão e o custo. O peito de Eleanor ardia como se tivesse corrido uma maratona. A pergunta de Julian, ou melhor, sua acusação, ecoava dentro dela com uma força impossível. Seu coração batia tão forte que parecia abafar qualquer outro som na sala. Ela olhou para Léo, ainda deitado, agora respirando melhor graças ao oxigênio. Então enfrentou Julian. Seus olhos eram como lâminas afiadas, firmes, impossíveis de enganar. Ela tentou falar, mas apenas um sussurro escapou. Julian, Ele levantou a mão interrompendo-a. Não me dê desculpas, Eleanor. Eu não sou cego. Suas feições são exatamente como as minhas. Até a maneira como ele franze a testa quando dorme. Eleanor desviou o olhar, segurando a mão de seu filho, buscando força. As lembranças a atingiram como um soco no estômago. Descobrir a gravidez dias após o divórcio, o medo de enfrentar a rejeição, o silêncio que ela escolheu para se proteger. Eu nunca quis esconder a verdade cruelmente. Ela murmurou com lágrimas nos olhos. Eu estava com medo, Julian. Eu tinha acabado de te perder e nossa separação foi uma ferida aberta. Julian deu um passo em direção a ela. Sua voz engasgou por um momento. Você me roubou o direito de ver meu filho nascer, de ouvir sua primeira palavra, de estar lá quando ele deu seus primeiros passos. O corpo de Eleanor tremeu. Havia verdade em suas palavras, e a culpa a esmagava.
Mas ela não podia simplesmente aceitar a acusação. E quanto a você? Ela rebateu com a voz firme, apesar da emoção. Você acha que esqueci o dia em que você saiu pela porta sem olhar para trás? Você acha que não me lembro das brigas, das palavras que me despedaçaram? Eu estava sozinha, Julian, grávida, aterrorizada, e eu não tive forças para acreditar que você me apoiaria. Ele recuou ligeiramente, surpreso com sua resolução. O silêncio permaneceu pesado. Então ele respirou fundo e soltou algo que parecia estar preso em sua garganta por anos. Eu tentei te encontrar, Eleanor, mas o orgulho e a dor foram mais fortes, e quando finalmente me aproximei, era tarde demais. Você tinha se mudado. Eleanor fechou os olhos, permitindo que uma lágrima caísse. Eu temia que, se eu te contasse, você negaria. Você diria que não era seu. Eu não podia suportar essa humilhação. Os olhos de Julian se suavizaram, substituídos por algo mais doloroso. Remorso. Ele passou a mão pelo cabelo, andando em círculos curtos, tentando organizar seus pensamentos. Leonor, eu nunca negaria um filho. Nunca. Você não me deu essa chance. Suas palavras ressoaram dentro dela, partindo-a ao meio. Antes que ela pudesse responder, um gemido suave interrompeu a discussão. Léo se mexeu na cama, abrindo lentamente os olhos. Ambos se aproximaram ao mesmo tempo, por instinto. Mamãe? Ele murmurou fracamente. Eleanor acariciou seu rosto, tentando sorrir apesar de suas lágrimas. Estou aqui, meu amor. Está tudo bem. Mas então seus pequenos olhos se voltaram para Julian. Havia curiosidade, inocência e uma conexão silenciosa que parecia impossível de negar. A criança piscou várias vezes, como se estivesse montando um quebra-cabeça que sua mente infantil não compreendia totalmente. Você é meu pai? Ele perguntou com a franqueza desarmante que só uma criança poderia possuir. O ar pareceu desaparecer da sala. Eleanor levou a mão à boca, paralisada. Julian, por sua vez, estava imóvel. Seu peito subia e descia de forma irregular. Era como se todas as discussões, todo o ressentimento, todo o passado tivessem culminado naquele único instante. Ele se ajoelhou ao lado da cama, olhando fixamente para seu filho. Suas mãos tremeram ao segurar as de Léo. Sua voz saiu baixa, espessa de emoção, mas clara. Léo, eu sou seu pai. O menino sorriu, ainda fraco, mas feliz, como se aquela simples resposta fosse suficiente para preencher um vazio que ele nem sabia que existia. Eleanor chorou em silêncio, seu coração despedaçado por emoções conflitantes. Medo, alívio, dor e uma faísca de esperança. Julian levantou o olhar para ela, ainda segurando a mão do menino. Não havia mais espaço para fugir. Chega de desculpas, disse ele. Agora eu sei a verdade, Eleanor. E não importa o que você diga, eu não vou embora novamente. Nem dele, nem de você. Vocês estão assistindo ao drama se desenrolar. Se esta história ressoou, deixem-me saber de onde vocês estão assistindo nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo. Parte 3. O acerto de contas. A sala do hospital caiu em um silêncio estranho após a declaração de Julian. Eleanor sentiu seu coração palpitar, como se tentasse escapar de seu peito, e o nó em sua garganta a impedia de falar. Léo, por outro lado, parecia satisfeito com a resposta. Ele se acomodou no travesseiro, agarrando-se à mão de Julian com uma confiança instintiva, e logo fechou os olhos, vencido pelo cansaço. Eleanor ficou de pé, observando pai e filho juntos. A cena a atingiu profundamente. Durante anos ela imaginou esse encontro, temeu cada detalhe. Mas agora, ao ver com que naturalidade Léo aceitava sua presença,
sentiu-se despojada de todas as justificativas que usou para esconder a verdade. Julian permaneceu ajoelhado ao lado da cama por longos segundos, até que se levantou lentamente, sua expressão uma mistura de choque e raiva contida. Ele caminhou até a janela, afastando-se de Eleanor, para evitar explodir na frente do menino. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme, como um veredito. Você me roubou anos da minha vida, Eleanor. Ele não se virou, continuando a olhar para a escuridão lá fora. E mais do que isso, você roubou anos da vida dele comigo. Eleanor mordeu o lábio inferior, lutando contra as lágrimas. A dor que sentia não era apenas pelo peso da acusação, mas pela constatação de que ele não estava errado. Ainda assim, ela tinha que se defender. Eu não roubei nada, Julian. Eu o protegi. Ele riu, mas foi uma risada amarga, ferida. Protegeu quem? A mim? A ele? Ou apenas a si mesma? A pergunta a atingiu como um soco. Eleanor fechou os olhos e respirou fundo, antes de finalmente deixar escapar as palavras que engoliu tantas vezes. Eu estava grávida quando você foi embora. Você se lembra daquele dia? O silêncio dele foi a confirmação. Claro que ele se lembrava. As imagens voltaram com uma força devastadora. Era uma noite fria de inverno. Eleanor lembrava-se do som da porta batendo após mais uma briga. As palavras cortantes que trocaram como facas. Julian a acusando de não confiar nele, ela retrucando que estava cansada de suas ausências. Os turnos intermináveis, seu casamento ficando em segundo plano, ambos cegos pelo orgulho, ambos sem vontade de ceder. Quando ele saiu daquela última vez, seu coração se partiu, mas o orgulho a impediu de correr atrás dele. Dias depois, o teste confirmou. Ela não estava sozinha. Eleanor abriu os olhos enfrentando-o agora. Pensei em procurar você. Deus sabe que sim. Mas o medo foi maior. Eu conhecia você, Julian. Eu sabia que o orgulho venceria. Eu estava aterrorizada que você dissesse que o bebê não era seu. Que você me chamaria de mentirosa só para se livrar de mim. Eu não podia suportar essa humilhação. Julian se virou para ela, e desta vez havia mais do que apenas raiva em seus olhos. Havia dor, uma dor crua, sincera. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que não sofri quando fui embora? Ele se aproximou, sua voz embargada. Eu deitava e acordava, pensando em você, perguntando-me se tomei a decisão certa. Mas quando tentei voltar, não havia como. Você já tinha me apagado da sua vida. Eleanor engoliu em seco, incapaz de sustentar seu olhar por muito tempo. Eu não apaguei, eu sobrevivi. É diferente. Por um momento, eles ficaram ali, respirando pesadamente, como se cada palavra dita reabrisse velhas feridas que nunca haviam cicatrizado. Então Julian deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Sua voz saiu mais baixa, imbuída de uma vulnerabilidade que ela não se lembrava de ter visto antes. Você não confiou em mim, Eleanor, e eu também não confio em você. Nosso casamento não terminou por falta de amor. Terminou porque deixamos o orgulho vencer. Eleanor sentiu seus olhos se encherem de lágrimas novamente. Uma parte dela queria negar, gritar que ele estava errado, mas no fundo ela sabia que não era assim. A lembrança de como eles se distanciaram sem a coragem de lutar de verdade era a prova. Ela se apoiou na parede, exausta. Talvez você tenha razão, mas nada disso muda o que eu fiz. Eu te escondi, Léo. Eu cometi um erro. Julian se aproximou ainda mais, parando tão perto que ela podia sentir o calor de sua respiração. Não quero ouvir você admitir que cometeu um erro. Só quero saber se ainda há uma chance de consertar isso. Eleanor tremeu. O peso de suas palavras caiu sobre ela como uma rajada. Uma parte de seu coração gritava: sim, aquele amor sempre existiu,
mesmo escondido sob camadas de dor, mas outra parte, ferida, ainda hesitava em acreditar. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu suavemente. Uma enfermeira entrou, sorrindo ao ver Léo dormindo placidamente. Ele está bem, só precisa descansar agora. Ela saiu sem notar a tempestade que se formava no ar. Eleanor soltou o ar que estava segurando. Julian, por sua vez, deu um passo para trás. Mas seus olhos permaneceram fixos nos dela. Não era mais apenas raiva. Não era apenas dor. Era um amor obstinado, vivo, ardendo como uma chama que se recusava a se apagar. Parte 4. A longa noite e a verdade. As horas profundas da noite se arrastaram no hospital. O tic-tac dos relógios na parede parecia zombar da ansiedade de Eleanor, cada segundo mais pesado que o anterior. Ela se sentou ao lado do leito de Léo, observando seu filho dormir com uma respiração ainda frágil, mas mais constante. Ela passou os dedos por seu cabelo, agarrando-se ao gesto para não desmoronar. A porta rangeu suavemente e Julian entrou. Ele carregava o cansaço de turnos consecutivos, mas seu olhar era firme, decidido. Ele tinha a postura de um médico, mas havia algo diferente nele naquela noite. A expressão de um pai determinado a não ir embora. Ele precisará ficar em observação por alguns dias, disse sua voz controlada. Exames de rotina, monitoramento, nada inesperado, mas precisamos ter cuidado. Eleanor assentiu sem tirar os olhos do filho. Eu não vou sair daqui. Nem eu! A resposta foi rápida, quase cortando o ar entre eles. Ela levantou o olhar surpresa. Julian, você tem outros pacientes, outros compromissos. Você não pode ficar preso aqui. Ele se aproximou arrastando uma cadeira e sentando-se do outro lado da cama. Eu já perdi muitos anos da vida dele. Eu não vou perder mais um momento. O silêncio que se seguiu foi denso. Eleanor quis discutir, mas a firmeza em sua voz não dava margem. Então ela apenas observou. Durante longos minutos, eles permaneceram ali, em lados opostos da cama. Como guardiões do mesmo tesouro, Léo se mexeu em seu sono e soltou um pequeno gemido. Julian se levantou rapidamente, ajustou o travesseiro e subiu o cobertor até o queixo da criança. Eleanor o observou em silêncio. Havia algo tão natural na maneira como ele cuidava de seu filho que seu coração se apertou. Aquela cena era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa, um instantâneo do que o orgulho lhes havia tirado. As horas passaram. O hospital, em seu ritmo noturno, ficou mais silencioso. Eleanor se levantou para esticar as pernas e saiu para o corredor. As luzes frias iluminavam o chão polido e o ar cheirava a desinfetante. Ela respirou fundo, tentando se recompor, quando ouviu passos firmes se aproximando. Você está se forçando a aguentar mais do que pode, disse Julian, parando ao lado dela. Eu consigo notar. Ela cruzou os braços como se erguesse uma barreira invisível. Eu aguentei sozinha por anos, Julian. Isso não é novidade. Ele a encarou e havia dor em seus olhos. Não precisava ser assim se você apenas tivesse confiado em mim. Confiança. Eleanor o interrompeu, sua voz carregada de emoção. Você se lembra como era? As brigas, o silêncio, a distância. Eu nem confiava em mim mesma naquela época. Julian suspirou, passando a mão pelo cabelo com frustração. Eu sei que cometi erros, mas... Sua voz falhou por um segundo antes de se recuperar. Mas eu nunca deixei de te amar, Eleanor. Nunca. As palavras ressoaram dentro dela como um raio. Eleanor desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Não diga isso. Não agora. Eu não posso lidar com isso enquanto meu filho está assim. Ele deu um passo à frente, fechando a distância.
Eu sei que você também sente. Eu vi em seus olhos hoje. Quando ele me chamou de papai, você não me afastou porque não me amava mais. Você se afastou porque estava com medo. Ela engoliu em seco, tentando manter o controle. O que eu sinto não importa, Julian. Léo é o que importa. Por um momento, eles simplesmente se olharam. A tensão era palpável. Julian lentamente levantou a mão, hesitando antes de tocar seu braço. O calor do gesto a fez tremer, lembrando-a de quantas vezes aquele simples toque a havia desarmado no passado. Eu não desisto, disse ele, firme, quase um sussurro. Nem dele, nem de você. Eleanor fechou os olhos, respirando fundo, tentando encontrar a força para resistir. Mas uma parte dela já estava cedendo, mesmo contra sua vontade. Aquele homem que a fazia sorrir tantas vezes, que a fazia se sentir segura, ainda tinha o poder de fazê-la sentir viva de uma maneira que ninguém mais poderia. Antes que ela pudesse dar qualquer resposta, a porta se abriu. Um médico assistente entrou com uma aparência séria. Dr. Cole, precisamos conversar sobre os exames da criança. Eleanor congelou seu estômago revirando. O que houve? O assistente hesitou, olhando para Julian como se não tivesse certeza se deveria falar na frente dela. Mas Julian sentiu. Prossiga. Os resultados mostram uma complicação. O estado dele piorou. Precisamos agir rápido. Eleanor levou as mãos à boca, sentindo o mundo girar. O chão parecia se abrir sob ela. Não, meu Deus, não. Julian segurou seus ombros com firmeza, tentando transmitir força. Eleanor, olhe para mim. Seus olhos ardiam com determinação. Eu vou cuidar disso, pessoalmente. Ela balançou a cabeça em pânico. E se você falhar? Eu não posso perder Léo, Julian, eu não posso. Ele a puxou para perto, quase a abraçando. Eu não vou falhar. Eu nunca falhei como médico. E agora que sei que é meu filho, eu irei mais além do impossível se for preciso. Eleanor chorou incontrolavelmente, incapaz de responder. A mão de Julian apertou seus ombros e havia uma promessa tácita naquele gesto, que desta vez ele não a deixaria sozinha. Parte 5. O ponto de inflexão e a promessa. O sol da manhã se esgueirou pelas janelas do hospital, filtrado pelas cortinas leves e projetando padrões dourados no chão. Eleanor acordou com o corpo dolorido pela posição desconfortável na poltrona. Ela se endireitou lentamente e olhou para a cama. Léo dormia placidamente, sua respiração mais constante, seu rosto ainda pálido, mas mais calmo. Seu coração se encheu de gratidão, como se cada respiração dele fosse uma vitória. Do outro lado, sentado em silêncio na cadeira, estava Julian. Seus olhos estavam cansados, seu rosto por fazer a barba, mas sua presença era firme. Não parecia um médico de plantão. Parecia um homem fazendo uma vigília, alguém que não permitiria que nada acontecesse ao seu filho. Eleanor o observou por alguns segundos e um nó se apertou em sua garganta. Havia ternura naquele olhar, e isso a confundiu ainda mais. Ele notou que ela estava acordada e levantou uma caneca de café. Trouxe isto para você. A lanchonete abriu cedo. Eleanor aceitou a caneca em silêncio. O calor da bebida contrastava com o frio que sentia por dentro. Ela tomou um gole e suspirou antes de falar. Você não tinha que ficar aqui a noite toda? Sim, eu tinha, respondeu ele sem hesitar. Você ainda não entende, Eleanor. Eu não vou deixá-lo de novo. Suas palavras a atingiram como um choque. Eleanor se levantou e caminhou até a janela, assustada, temerosa de enfrentá-lo diretamente. O sol parecia brilhar apenas lá fora. Dentro dela havia uma tempestade.
Você fala como se fosse simples, como se pudesse simplesmente decidir ficar e pronto. Julian também se levantou, sua voz mais pesada. Não é simples, nunca foi. Mas é necessário. Eu desperdicei tempo demais, não vou desperdiçar mais. Eleanor fechou os olhos, sentindo a ardência das lágrimas. Você fala como se eu fosse a única que cometeu um erro. Mas você me deixou, Julian. Você me fez acreditar que eu não era a prioridade. Eu criei Léo sozinha. Enfrentei noites sem dormir, contas, medo, tudo sozinha. E agora você aparece e fala como se pudesse apagar tudo isso com poucas palavras. Ele se desfez. Aproximou-se, seu rosto marcado pela dor. Eu não quero apagar nada, Eleanor. Eu quero emendar. Eu sei que falhei. Fui orgulhoso, cego. Mas se há uma chance de consertar, eu lutarei por ela. Por você. Por ele. Eleanor se virou bruscamente, seus olhos cheios de lágrimas. E se eu não conseguir confiar em você de novo? E se eu acreditar em você e você me abandonar mais uma vez? Eu não posso arriscar, Julian. Eu não posso colocar Léo nessa montanha-russa emocional. Ele deu mais um passo, fechando a distância. Sua voz era firme, mas suave. Eu não posso prometer que nunca discordaremos, mas prometo que não fugirei novamente, jamais. Eleanor sentiu suas defesas vacilarem. A lembrança do homem que a fazia sorrir tantas vezes, que a fazia se sentir segura, misturava-se com a dor das noites em que chorou sozinha. Era um conflito sufocante. A chama do amor ainda ardia, mas as cinzas do passado insistiam em cobri-la. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você fala como se fosse fácil esquecer o que aconteceu, mas não é. O que eu senti não desaparece assim. Julian se aproximou um pouco mais até estar a centímetros. Eu não quero que você esqueça. Eu quero que você me dê a oportunidade de provar que aprendi, que posso ser diferente. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo bip dos monitores. Eleanor quis recuar, mas não conseguiu. Sentiu-se presa por seu olhar, pelo calor de sua proximidade, pelo peso de tudo o que ainda existia entre eles. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Um médico assistente entrou com uma expressão séria. Dr. Cole, precisamos conversar sobre os exames da criança. Eleanor congelou, seu estômago revirando. O que houve? O assistente hesitou, olhando para Julian como se não tivesse certeza se deveria falar na frente dela. Mas Julian sentiu. Prossiga. Os resultados mostram uma complicação. O estado dele piorou. Precisamos agir rápido. Eleanor levou as mãos à boca, sentindo o mundo girar. O chão parecia se abrir sob ela. Não, meu Deus, não! Julian segurou seus ombros com firmeza, tentando transmitir força. Eleanor, olhe para mim! Seus olhos ardiam com determinação. Eu vou cuidar disso. Pessoalmente. Ela balançou a cabeça em pânico. E se você falhar? Eu não posso perder Léo, Julian. Eu não posso. Ele a puxou para perto, quase a abraçando. Eu não vou falhar. Eu nunca falhei como médico, e agora que sei que é meu filho, eu irei mais além do impossível se for preciso. Eleanor chorou incontrolavelmente, incapaz de responder. A mão de Julian apertou seus ombros, e havia uma promessa tácita naquele gesto, que desta vez ele não a deixaria sozinha. Parte 6. A batalha. O corredor do hospital parecia mais longo do que nunca. As luzes frias refletiam no chão polido, e o eco da equipe médica empurrando a maca de Léo soou como um tambor de guerra no peito de Eleanor. Ela seguiu o movimento, segurando a pequena mão de seu filho, até o último instante, até que a porta da sala de cirurgia se fechou diante dela como uma barreira intransponível. O vazio que se seguiu foi insuportável. Eleanor se apoiou contra a parede,
com os joelhos fracos, a respiração entrecortada. Seu coração gritava para entrar, mas ela sabia que não podia. Léo estava agora nas mãos da medicina, nas mãos de Julian. Julian saiu logo depois, vestido com um uniforme cirúrgico, uma máscara pendurada no pescoço. Mas seus olhos estavam fixos nela. Ele se aproximou, firme, sem hesitar. "Estarei lá dentro. Estou cuidando dele pessoalmente." Eleanor agarrou a manga de seu uniforme, seus olhos inundados de lágrimas. "E se algo der errado?" Sua voz se quebrou, partida pelo medo. "Eu não posso perder Léo, Julian. Eu não vou superar isso." Ele colocou as mãos em seus ombros, forçando-a a olhar para ele. "Eu sou médico, Eleanor. Já estive em situações difíceis. Vi vidas escaparem por um fio, mas nunca foi meu filho." Sua voz falhou, e por um momento a máscara de certeza quase caiu. "Eu lutarei por ele como nunca lutei por ninguém." Eleanor fechou os olhos, deixando as lágrimas correrem. Ela não tinha escolha, não podia fazer nada além de confiar. Quando ele desapareceu pelas portas da sala de cirurgia, ela ficou sozinha no corredor, sozinha com seus medos, sua culpa e suas lembranças. Ela caminhou até a sala de espera e desabou em uma das cadeiras de plástico duro. O relógio na parede parecia zombar dela, cada segundo se arrastando para uma eternidade. Ela tentou rezar, mas as palavras saíam interrompidas pelos soluços. Sua mente foi assaltada por lembranças. O primeiro choro de Léo, quando o segurou e jurou que nunca o deixaria ir. As noites sem dormir, embalando-o com canções improvisadas. O dia em que ele caiu, tentando andar, e se levantou sorrindo. Resiliente, mesmo então. Cada lembrança a cortava como uma lâmina, acompanhada pelo medo paralisante de que pudesse ser a última vez. Então, como uma onda inevitável, vieram as lembranças de Julian. O primeiro beijo, roubado em um corredor da faculdade. O casamento cheio de promessas. Os dias em que riram juntos, acreditando que o mundo inteiro cabia dentro do amor deles. E então, as brigas, as palavras duras, a porta fechada, a dor de perder não apenas seu marido, mas seu melhor amigo. Eleanor abraçou os ombros como para se proteger da solidão. Mas a solidão parecia ter sua própria voz, sussurrando. "Você deveria ter contado, você deveria ter confiado nele." Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, Julian enfrentava a batalha mais importante de sua vida, mascarado e enluvado. O suor escorria sob o foco intenso da luz. Seu coração estava em conflito. A mente fria de um médico exigia precisão. Mas o coração de um pai gritava em desespero. Cada bip do monitor parecia ressoar dentro dele. Cada variação nos números era como uma facada. "Que pressão estabilizando", relatou uma das enfermeiras. Julia manteve as mãos firmes, mas seus olhos cheios de lágrimas traíam o peso de tudo. "Agora não. Não no meu plantão." "Eu não vou te falhar, meu filho", pensou. "Perdi anos da sua vida, mas não vou perder o resto." As horas pareceram dias. Eleanor, na sala de espera, caminhava de um lado para o outro, incapaz de ficar parada. Cada vez que a porta se abria para um membro da equipe, ela prendia a respiração, esperando notícias. Mas nenhuma chegou até que, finalmente, a porta se abriu com força e Julian apareceu. Ele caminhou lentamente, baixando a máscara, seu uniforme manchado. Eleanor correu até ele, o coração na boca, incapaz de respirar. Sua expressão era de exaustão, mas havia uma luz em seus olhos. "Está tudo bem", disse ele, sua voz embargada enquanto um sorriso contido surgia. "Léo é forte, ele vai se recuperar." Eleanor levou as mãos ao rosto, soluçando alto, um choro que misturava alívio e gratidão.
Meu Deus, obrigada, obrigada. Antes que pudesse se conter, ela caiu em seus braços. Julian a abraçou com força, como se aquele abraço fosse a única âncora que os mantinha a ambos em terra. Ele apoiou o queixo no topo da cabeça dela, com os olhos fechados, permitindo-se finalmente respirar. Ele precisará de cuidados, monitoramento, mas está fora de perigo. A voz de Julian era baixa, mas cada palavra era um bálsamo para Eleanor. Nosso filho vai viver. A palavra nosso ressoou dentro dela como um batimento poderoso. Pela primeira vez, Eleanor não sentiu apenas medo, mas se sentiu apoiada. Sentiu que não estava mais sozinha nessa luta. Ela se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Ela não disse nada. Não era necessário. O silêncio entre eles estava carregado de algo novo, ou talvez velho demais para ser ignorado. A certeza de que, apesar de tudo, o amor ainda existia ali. Parte 7. O amanhecer e um novo começo. A sala do hospital já não parecia tão sufocante quanto antes. As cortinas abertas deixavam entrar o sol da manhã, filtrando um calor suave que contrastava com as noites frias que Eleanor havia suportado lá dentro. Léo dormia de lado, seu rosto apoiado na mãozinha, respirando placidamente. O zumbido constante das máquinas já não soava como uma ameaça, mas como um lembrete de que o pior havia passado. Eleanor ajustou o lençol de seu filho e se permitiu sentar na poltrona, seu corpo ainda exausto, mas sua alma aliviada. Enquanto observava Léo, um sorriso tímido floresceu em seus lábios. Pela primeira vez desde que a tempestade começou, ela sentiu que podia respirar sem o peso esmagador do medo. Julian entrou na sala em silêncio, carregando 2 bandejas com um café da manhã simples da lanchonete do hospital. Colocou uma na mesinha e, sem cerimônia, sentou-se ao lado dela. Pensei que você poderia precisar comer alguma coisa, disse ele, sua voz baixa para não acordar Léo. Eleanor aceitou a caneca em silêncio. O calor da bebida contrastava com o frio que sentia por dentro. Ela tomou um gole e suspirou antes de falar. Você não tinha que ficar aqui a noite toda? Sim, eu tinha, respondeu ele sem hesitar. Você ainda não entende, Eleanor. Eu não vou deixá-lo de novo. Suas palavras a atingiram como um choque. Eleanor se levantou e caminhou até a janela, assustada, temerosa de enfrentá-lo diretamente. O sol parecia brilhar apenas lá fora. Dentro dela havia uma tempestade. Você fala como se fosse simples, como se pudesse simplesmente decidir ficar e pronto. Julian também se levantou, sua voz mais pesada. Não é simples, nunca foi, mas é necessário. Eu desperdicei tempo demais, não vou desperdiçar mais. Eleanor fechou os olhos, sentindo a ardência das lágrimas. Você fala como se eu fosse a única que cometeu um erro. Mas você me deixou, Julian. Você me fez acreditar que eu não era a prioridade. Eu criei Léo sozinha. Enfrentei noites sem dormir, contas, medo, tudo sozinha. E agora você aparece e fala como se pudesse apagar tudo isso com poucas palavras. Ele se desfez, aproximou-se, seu rosto marcado pela dor. Eu não quero apagar nada, Eleanor. Eu quero emendar. Eu sei que falhei. Fui orgulhoso, cego. Mas se há uma chance de consertar, eu lutarei por ela. Por você. Por ele. Eleanor se virou bruscamente, seus olhos cheios de lágrimas. E se eu não conseguir confiar em você de novo? E se eu acreditar em você e você me abandonar mais uma vez? Eu não posso arriscar, Julian. Eu não posso colocar Léo nessa montanha russa emocional. Ele deu mais um passo, fechando a distância. Sua voz era firme, mas suave. Eu não posso prometer que nunca discordaremos.
mas prometo que não fugirei novamente. Jamais. Eleanor sentiu suas defesas vacilarem. A lembrança do homem que a fazia sorrir tantas vezes, que a fazia se sentir segura, misturava-se com a dor das noites em que chorou sozinha. Era um conflito sufocante. A chama do amor ainda ardia, mas as cinzas do passado insistiam em cobri-la. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você fala como se fosse fácil esquecer o que aconteceu, mas não é. O que eu senti não desaparece assim. Julian se aproximou um pouco mais, até estar a centímetros. Eu não quero que você esqueça. Eu quero que você me dê a oportunidade de provar que aprendi, que posso ser diferente. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo bip dos monitores. Eleanor quis recuar, mas não conseguiu. Sentiu-se presa por seu olhar, pelo calor de sua proximidade, pelo peso de tudo o que ainda existia entre eles. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Um médico assistente entrou com uma expressão séria. Doutor Cole, precisamos conversar sobre os exames da criança. Eleanor congelou seu estômago revirando. O que houve? O assistente hesitou, olhando para Julian como se não tivesse certeza se deveria falar na frente dela. Mas Julian sentiu. Prossiga. Os resultados mostram uma complicação. O estado dele piorou. Precisamos agir rápido. Eleanor levou as mãos à boca, sentindo o mundo girar. O chão parecia se abrir sob ela. Não, meu Deus, não. Julian segurou seus ombros com firmeza, tentando transmitir força. Eleanor, olhe para mim. Seus olhos ardiam com determinação. Eu vou cuidar disso, pessoalmente. Ela balançou a cabeça em pânico. E se você falhar? Eu não posso perder Léo, Julian, eu não posso. Ele a puxou para perto, quase a abraçando. Eu não vou falhar. Eu nunca falhei como médico, e agora que sei que é meu filho, eu irei mais além do impossível se for preciso. Eleanor chorou incontrolavelmente, incapaz de responder. A mão de Julian apertou seus ombros, e havia uma promessa tácita naquele gesto. Que desta vez ele não a deixaria sozinha. Conclusão. O refúgio de uma segunda chance. Meses se passaram desde que Eleanor, Julian e Léo saíram do hospital de mãos dadas. A lembrança daquele momento ainda estava viva. Uma fotografia gravada na alma de cada um. A caminhada para fora do lugar que quase os destruiu, mas que também se tornou o palco de sua redenção. Desde então, suas vidas não voltaram a ser como antes, porque não havia volta. O que se abriu diante deles foi um novo caminho, com tropeços e medos, mas também com uma promessa de unidade que nunca mais seria ignorada. Era um sábado ensolarado, e a casa de Eleanor já não parecia a mesma. As paredes recém-pintadas, o jardim que Julian havia ajudado a cuidar e a varanda arrumada para as risadas haviam transformado o espaço em um verdadeiro lar. Eleanor estava na cozinha, preparando um simples bolo de chocolate, quando ouviu a risada de seu filho vindo do quintal. Ela olhou pela janela e viu Léo correndo atrás de Julian, que fingia ser um monstro em um jogo improvisado. A criança ria com toda a força, e Julian, ainda com seu uniforme cirúrgico desabotoado, depois de voltar do hospital, corria desajeitadamente, deixando seu filho vencê-lo. Eleanor se apoiou na pia, emocionada. Aquela cena, tão comum, era exatamente o que ela sempre sonhou oferecer ao seu filho. A presença de um pai, e mais do que isso, a presença de um homem que ela ainda amava. Pouco depois, os dois entraram na cozinha, com o cabelo de Léo despenteado e o rosto vermelho de riso. Mamãe, papai é péssimo correndo, gritou a criança, rindo. Eu deixei você ganhar, rebateu Julian, piscando para o filho. Um campeão como você merece vencer sempre.
Eleanor balançou a cabeça sorrindo. Vão lavar as mãos antes de comer. Os três se sentaram juntos à mesa em frente ao bolo, ainda quente. Léo falava sem parar, contando sobre a escola, sobre o desenho que fizera e até sobre um novo amigo. Julian ouvia cada palavra atentamente, como se fosse o segredo mais importante do mundo. Eleanor observava a cena em silêncio, com o coração cheio. Era diferente ver Julian assim, não apenas como médico ou ex-marido, mas como um homem transformado pela experiência da perda e do reencontro. Mais tarde naquele dia, foram ao parque. Léo andou em sua nova bicicleta, um presente de Julian, e correu para mostrar cada pequena conquista. Olha, papai, andei sem as mãos por um segundo, disse ele orgulhoso. Julian riu alto, incentivando-o como se fosse sua própria vitória. Eleanor caminhava ao lado dele e a cada passo sentia que o peso que carregara por anos finalmente se dissipava. Em um momento, enquanto Léo corria à frente, Eleanor parou. Observou Julian segurar a jaqueta do filho, distraído, e pensou em quanto havia mudado o homem à sua frente. Ele notou seu olhar e se aproximou. — O que foi? Perguntou ele curioso. — Só estou pensando. Eleanor sorriu fracamente. Se alguém me dissesse há meses que estaríamos assim hoje, eu não teria acreditado. Julian pegou sua mão entrelaçando seus dedos. Eu também não, mas agradeço a Deus todos os dias por esta segunda chance e juro que não a desperdiçarei. Seu olhar era sincero, carregado de uma promessa que Eleanor finalmente acreditava. Pela primeira vez, o medo de ser abandonada não era maior do que o desejo de viver o que estava à sua frente. Naquela noite, de volta em casa, Léo insistiu em acampar na sala de estar. Eleanor riu, mas Julian rapidamente ajudou a montar uma barraca com lençóis e travesseiros. Os três se enfiaram no abrigo improvisado, iluminado apenas por uma lanterna. Léo pediu uma história e Julian começou a contar uma, sua voz baixa e cativante. Era uma vez um homem que pensou que havia perdido tudo. Acreditou que nunca mais teria uma família. Mas o destino lhe mostrou que o amor não desaparece. Apenas espera o momento certo para renascer. Eleanor se emocionou, percebendo que aquela não era apenas uma história para seu filho. Era a história deles. Léo, já sonolento, sussurrou. Eu gosto da nossa família. Eleanor beijou sua testa e respondeu. Eu também, meu amor, muito. Quando o menino adormeceu, Eleanor e Julian permaneceram em silêncio por alguns minutos, apenas observando-o dormir. Então Julian se virou para ela e em voz baixa disse, Obrigado por não desistir de mim. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Obrigado por voltar. O sol da manhã seguinte se esgueirou pelas frestas da barraca improvisada, iluminando os três dormindo no chão da sala de estar. Eleanor acordou primeiro, olhou para os dois e sentiu seu coração transbordar. Pela primeira vez em muito tempo, não havia vazio nem solidão. Havia uma família. No final, Eleanor compreendeu que o amor não se desvanece simplesmente com o tempo ou com as feridas. Ele se retrai, se esconde, mas permanece lá, à espera de uma nova oportunidade para florescer. Olhando para Julian, segurando a mão de Léo, ela percebeu que o destino fora duro, mas também generoso. Deu-lhes a chance de se reencontrarem, não como eram antes, mas como pessoas transformadas pela dor, pela saudade e pela esperança. E foi nessa segunda chance que o amor demonstrou sua verdadeira força. Não o amor idealizado, mas o amor real, capaz de perdoar e de novos começos. Porque no final, tudo o que importa não são as quedas nem os silêncios, mas a coragem de dar um passo a mais
ao lado de quem nunca deixou de habitar em seu coração. Eleanor e Julian descobriram que o amor verdadeiro não é feito de perfeição, mas de escolhas diárias, de mãos que se encontram mesmo depois de anos de distância, de promessas que renascem com mais verdade. E assim, entre as risadas de uma criança e olhares que diziam tudo sem precisar de palavras, eles entenderam. Não era apenas um novo começo, era o início da vida que sempre esteve destinada a ser.